Olá, Oi, tudo Natasha! bom? Tudo bem? E Tá no você é do Sul outono. mesmo? Eu sou de Belém do Pará, mas eu Pois é. morava, e eu morei muitos anos em Fortaleza, né? E vim para o Sul para fazer minhas residências. E você fez as duas residências no Sul, Natasha, de pediatria e de neuropediatria? Não, pediatria eu fiz no Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba, que é só de criança, né? E aí eu fiz neuro e fiz um fellow de eletro no Hospital de Clínicas em Porto Alegre. Porto Alegre. Aham. Sempre para fazer neuropediatria, precisa ter passado pela neurologia ou pela pediatria antes, né? Isso. Só Uma assim. coisa ou outra, né? É. 3 anos em pediatria, eu fiz dois, porque mudou, ou 3 anos de neurologia. É muito estudo, né, Natasha? É, não para. É muita bagagem, né? Até vocês estarem aí plenos, na formação plena, atingir os objetivos é muitas horas, né? 5 anos eu fiz, né? Fora a faculdade. Fora a faculdade. Fora a faculdade. É muito Nossa, eu tempo. acho incrível a formação médica. Por mais que um médico recém-formado possa exercer qualquer área, né? A gente sabe que pode, apesar dos embrólios lá junto ao CFM, legalmente ele poderia. Mas assim, para o médico estar num patamar de atendimento satisfatório, estar realmente capaz, é muita carga horária, muita prática, muito estudo, né, Natasha? E tem que ter o suporte da família, né? Porque assim, eu não conseguia trabalhar quase nada. Se minha mãe não me sustentasse, eu não ia conseguir, né? E eu consegui fazer em bons lugares. Então, assim, eu pude viajar para fazer onde eu quis fazer, né? E não é todo mundo que consegue. Tem que ter esse esforço da família, porque senão é difícil, É difícil, né? né? Ma- Mas, Natasha, e em relação à questão do diagnóstico, tal, etc., que é o que a gente vai conversar hoje, o que que você Hum. planejou para nós? O que que você tem a dizer a nós para a gente aprender um pouco mais? Então, já posso começar? Do jeito que você quiser. A casa Então, é sua, seja bem-vinda. Tanto eu quanto a Michelle estamos muito honrados com você aqui, você ter eu aceito. também. O tanto que as redes sociais são legais, né? A gente conhece pessoas legais nas redes sociais, né? Sim. Tô falando de mim. A gente é legal. Tô falando de você também, claro. Sim. Dá, Então, dá, ah, ah. dá pra gente identificar, né? Dá pra gente conhecendo e vendo, pô, isso aí é legal, isso aí não é, isso aí é legal. É possível, né? Pela imagem dá para ver. Dá para ter uma ideia. Desculpa, te cortei. Não. Então, falando do diagnóstico, né? É, muita gente acha que é muito fácil, mas não é. Não tem uma receita de bolo, na verdade. A gente tem uma orientação do DMS-5, né? Teve uma pequena mudança, agora que eu vou só comentar assim em breve. Então, a gente tem alguns pontos que a gente tem que observar na criança, tá? São duas falhas que ela tem, que são os principais critérios, que seria um déficit persistente da comunicação social e da interação, em vários contextos, né? Não adianta ser, só em casa. Não, todos os contextos, né? E tem os padrões repetitivos e restritivos de comportamento, de atividade, de interesse. São os dois principais. Aí, o que o DMS que foi reestruturado agora, ele estabeleceu, né? Que no de déficit de comunicação tem que abranger todos os três critérios, né? Não era só ter um, né? Esporádico. Então, seria o quê? Um déficit nessa comunicação verbal, né, da criança, ela não consegue se comunicar, nem verbalmente e nem não verbalmente, né? Tem um déficit na reciprocidade socioemocional, ela não consegue ter aquela comunicação afetiva, emocional, né, que a gente tem, né? Que mais que eu posso dizer? Tem essa falha na comunicação e também de estabelecer relacionamentos, né? De não consegue se adequar a um contexto social, né? Que a gente se adequa para a gente poder interagir com as outras pessoas, mudança de assuntos, eles não conseguem fazer essa quebra, assim, né? Essa adaptação para se dar bem e socializar, né?
e eles não têm interesse pelos pares, né? Muito provavelmente por isso, porque eles não conseguem se adequar àquele contexto visando uma interação social. Então tem que ter todos esses parâmetros, né? E nos padrões repetitivos e restritivos, né, de interesse, atividades e comportamentos. Aí entra as estereotipias, né, que são movimentos ritmados, né, repetitivos, sem uma intenção funcional, né, que pode ser através da fala, pode ser de objetos, pode ser através até dos, como é, a questão motora, né? Aqueles padrões ritualizados, né? Uma inflexibilidade comportamental, uma insistência por aquelas mesmas coisas, né? Eles não conseguem se adaptar às mudanças. Então, e as questões sensoriais, né? Também estão envolvidas. Sei lá, relacionadas à textura, à questão própria da alimentação, né? Que eles têm muita seletividade e os interesses restritos e repetitivos, o hiperfoco. Então, isso tudo, essa área dos padrões repetitivos e restritivos não são obrigados a ter todos esses itens. Teriam que ter 2, né, dos 4 que estão englobados nessa questão. Então, assim, não é uma tarefa fácil de fazer o diagnóstico, né? Geralmente precisa de uma equipe multidisciplinar, né? Eu nunca dou sozinha o diagnóstico, eu sempre peço para fono, para o psicólogo, me auxiliar em escola também, né? E a gente às vezes tem algumas ferramentas para auxiliar no diagnóstico, no caso, né? O CARS é uma ferramenta que a gente faz, que aí pede para os pais responderem, os familiares que nos auxiliam, mas eles não dão o diagnóstico. É um conjunto de fatores, né? O E, diagnóstico, né, Natasha? Não sei se eu posso te interromper, não sei se atrapalha seu claro, raciocínio. pode interromper sempre. O diagnóstico, Natasha, é clínico, é questão de observação. Então, Sim, quando você começou a sua fala dizendo que déficit na comunicação social em diversos ambientes, isso me chamou muita atenção. Isso é muito importante, porque, por exemplo, o Diogo Filho, lá em 2014, meu filho mais velho, ele foi diagnosticado a partir de uma observação só no consultório. Ok, sério? Uhum. sério. Ok, e o médico sozinho. Ok, o médico acertou, tudo bem. Assim, peço licença poética para falar que o Diogo Filho estava ali com um diagnóstico clássico, né? Assim, um caso não Sim, tão difícil de diagnosticar. Tudo bem que eu e Michele posteriormente levamos em outros 3 médicos até em sim. São Paulo para confirmar esse diagnóstico, E é mas o assim, certo, né? e deu certo. Mas Uhum. assim, essa questão de observar a comunicação social, a interação social, os movimentos repetitivos, o interesse restrito, a seletividade, etc., em diversos ambientes, é tarefa só para o médico, não é Sim. só para o consultório. É como você falou, Não. tem as ferramentas, tem questionários, tem relatórios que você pode Uhum. pegar da escola. Os pais podem fazer vídeos e devem, né? Isso, eu Já sempre chegar peço na vídeo. consulta com isso, né, Natasha? Sim. Eu sempre peço vídeo porque é muito diferente a criança no consultório, né? Elas são uma pessoa e nos outros é impressionante. Então, assim, eu dificilmente eu dou diagnóstico numa primeira consulta, a não ser que seja aquela criança que já está perambulando, né? E tu já chega assim, tu vê tudo nela, né? Então, mas geralmente chega o quê? Aquela criança de 1, 2 anos, né? Que não se comunica na escola, mas com os pais eles se comunicam de alguma maneira, porque os pais já conseguem, né, identificar o que o filho quer. Então é muito comum isso. Para eles, a criança está se comunicando, mas nos outros ambientes ela não se comunica, né? Então se torna até mais difícil isso, porque aí em casa eles se comunicam e na escola não, né? Então tem que ter uma investigação, na verdade. E, Não Nata... é fácil. e Natasha, engraçado que quando você falou dessa comunicação, né? Se comunica com Hum, os pais, mas não na escola, ou na escola e não se comunica no consultório ali, blá blá blá. É engraçado que vamos imaginar um caso que as terapias iniciam.
Porque é Uhum. interessante, né, você iniciar intervenções mesmo que não tenha diagnóstico. E aí Sim. dentro, e aí dentro da terapia ABA, nós temos um princípio que é da generalização. Então você vai generalizar a comunicação. E se ele se comunica só com os pais, vamos ensiná-la a se comunicar com os professores, com os coleguinhas, com os demais membros da equipe, com os demais membros da família, com o vizinho. Aí, à medida que essas intervenções e estimulações vão iniciando e produzindo efeito, se for um caso desafiador, o diagnóstico vai ficando cada vez mais difícil. Mas assim, você não vê aquela evolução, sabe, rápida, né? É, Então, assim, tu consegue ver. Quando é uma criança que não vai, não é autista, tu, né, tá com atraso por um pouco estímulo, porque ficou muito na TV, né, nessa época da pandemia, você manda para a escola e manda para fono, bora. bum, assim, nossa, né, muda, né? E a criança com autismo não, vai mais demorado, né? Então, ajuda bastante. Muitas vezes eu falo para os pais, a gente não está pensando no diagnóstico agora, vamos tratar o atraso, o diagnóstico vem depois, né? Porque sendo autismo ou não, a gente já vai tratando. Que esse é o objetivo, é tratar os atrasos e deixar a criança condizente com a idade, né? Com os marcos, né? É. Porque às vezes o desenvolvimento cronológico não é o desenvolvimento que a criança está apresentando, né? Nas Sim, habilidades, nas funções executivas, né? muitas vezes, mas nem sempre, né? Por ela ter aquele atraso, ela é autista, né? A gente tem que tomar É, cuidado com isso, né? Que aí já é. chegam os pais desesperados, assim, impressionante. Porque, ai, a fono, o parente tal disse que é autista porque não fala, né? Como eu já vi colega dando diagnóstico que a criança é autista porque ela não é autista porque ela olha nos olhos, entende? Então, assim, é difícil. A experiência manda muito, né, Natasha? Nossa, eu vou dizer que eu aprendo todo dia, na verdade. Porque o DSM-5 ele traz os critérios do diagnóstico, mas como você falou muito bem e eu repeti, de pouco adianta você entender, compreender gramaticalmente os critérios, porque qualquer pessoa que sabe ler, se ela lê os critérios, ela tiver uma dificuldade na palavra, ela vai no dicionário, etc., compreende a Sim, frase, ela compreende a sentença. é. Agora, aplicar isso na prática, né, Natasha? Não é fácil, porque a gente não vai encontrar criança com todos esses critérios, né? Então, e eles vão aparecendo. Então, assim, pega uma criança de 1 ano, ela não vai ter todo, né? E aí não vai fechar o diagnóstico, mas tu vê que ali não tá legal. E aí tu vai acompanhando e vai surgindo, né? Então, assim, é um trabalho complexo e tem que ser contínuo, né? Não dá para ser. Por isso que eu digo, uma consulta a gente não consegue. Se Muito for uma difícil. criança que já, né, já tá evoluindo há mais tempo, assim. E tem uma coisa, Natasha, que eu acho que as pessoas falam pouco do que nós vamos falar agora. Que, por exemplo, contato visual. Ah, ela faz contato visual. Tá, mas e a qualidade desse contato visual? E a intensidade desse contato visual? E o Sim, que que provocou? Em quais ambientes faz? Em quais pessoas, com quais pessoas faz? Eu acho que a qualidade do comportamento também é um grande diferencial para fins de diagnóstico, não é? sim, isso é muito complexo, porque os pais já chegam assim, eu pergunto, né, como é que é o contato visual? Ah, ele faz comigo, ele faz com o pai, mas na consulta, quando você vê, não faz direito, né? Então, o contato visual é o quê? Não é só o olhar, né? É aquele olhar, é um olhar contínuo, prolongado. Estou entendendo, estou prestando atenção, né, no que estão falando comigo. E a criança com autismo, ela não tem esse olhar, ela tem um olhar fragmentado. Ela te olha, já desvia, ou ela está te olhando, mas é um olhar não compreensivo, né? Que isso é só na prática para a gente conhecer esse olhar, não é uma tarefa fácil, Não é. né? E Muito muitas vezes as pessoas, eu acho que não entendem por que que a gente fica tanto querendo saber porque tá olhando, né? Porque para aprender precisa olhar. E a gente, como ser humano, a gente aprende por imitação. A gente só vai sim. imitar se a gente olhar,
né? Então tem uma sequência, né, neurológica, um esquema, um planejamento para a gente aprender as coisas. A questão, por exemplo, envolvendo a linguagem e a fala, é muito porque a pessoa escuta, né? Ela Isso. escuta e sai repetindo. Tanto é que existem transtornos. Você me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que é Tá. TDL, que Sim, tem a ver transtorno da escuta, né, da audição, né? sim. Que interfere Déficit na fala, porque não linguístico. escuta direito, ou não processa direito o que está escutando, né? Sim, isso tudo tem que ser investigado, né? Como diagnóstico diferencial. Então tem que ser avaliado, se precisa fazer avaliação auditiva, né? Porque a criança que está com déficit, ela não vai prestar atenção, ela não vai atender o chamado. Muitas vezes ela tem uma dificuldade de interação social porque ela não está escutando direito, né? Então, né, seria um diagnóstico diferencial essa parte auditiva, assim, né? Como tem outros também. A gente pode falar depois, sei lá. Essa questão da linguagem é tão complexo isso, né, Natasha? Porque da linguagem, da fala, porque assim, primeiro a criança, o ser humano, né? A criança ela tem que escutar, processar corretamente, depois conseguir falar. E o conseguir falar pode ser até uma questão motora, né, Natasha? É tanta coisa, né? É o que acontece, né? Eu gosto muito da fisiologia. E a criança com autismo ela tem muito essa dificuldade frontal, né? O frontal dela, essa parte do encéfalo, não funciona legal. E que é o local que a gente faz todo esse planejamento da execução de uma tarefa, digamos assim, né? Então, eu tenho que pegar tal coisa. Então, vem todas as informações de partes do cérebro para cá, para a região frontal, e ele vai organizar. Só que o autista não consegue fazer essa organização. E ele aprende, né, nas intervenções comportamentais, a fazer essas esquematizações, né? Isso não é uma coisa que ele nunca vai aprender. Mas ele tem muita dificuldade nisso, né? De saber como agir em determinado momento, né? Eu quero pegar tal coisa, eu não sei. Então, tudo ele tem que ser planejado, então ele não sabe fazer isso, né? Então, Na acho que análise do comportamento existem treinos chamados pareamento, né? É porque uma uhum, pessoa com desenvolvimento esperado, que todo mundo chama de desenvolvimento típico, né? Também é a mesma coisa, pelo menos no linguajar popular, né? sim, O pareamento ele é mais natural, né, Natasha? E aí o autista ele tem que esquematizar. Então, é um trabalho de formiguinha, né? Não é assim, a jato. Eu vejo que às vezes os pais ficam muito ansiosos com isso. Mas é um trabalho, né, de pouquinho, de anos, vamos dizer, né? Uh, de Tu sabe anos. disso. Sei. Eu costumo dizer aqui em casa, a Michele, que é analista do comportamento, com bagagem, com todos os Uhum, cursos, etc, etc, inclusive fora do país. Mas eu costumo dizer que do Dioguinho, quem entende mais do Dioguinho sou eu. Aqui em casa, com o Dioguinho, não tem é, médico, não tem Michele, não tem ninguém, assim, porque eu uhum. vivo diariamente isso com ele, desde quando nasceu, não fico longe, estou ali, né, dia a dia. Então, toda vez que eu converso com algum profissional, ele vai falando, eu vou associo algumas coisas ao Diogo Filho, né? Sim, E assim, eu acho que os pais, não é que os pais substituem profissionais, assim, não é isso que eu estou dizendo, pelo amor de Deus, não, né? Ninguém entende isso. A Natasha entendeu o que eu disse. Só que sim, assim, os pais fazem diferença, né? Os pais fazem nossa, total, desde o diagnóstico ao desenvolvimento, o resto da vida, né? com certeza. E eu acho muito interessante isso, porque os pais de crianças com autismo, eles fazem o que os pais deveriam fazer, né? Estimular a criança, que eles não fazem, né? Pela correria de tempo. Eu não tenho filho, mas assim, pela correria do tempo, acaba esquecendo, né? E o pai de criança autista para e começa a fazer o que deveria todo mundo fazer, né? Todo mundo Estimular a fazer. criança, né? A fazer as atividades da vida diária, né? A interação. Então, assim, eu acho interessante isso, né? É sim. Precisa ter um transtorno, digamos, né? Aham. Desenvolvimento para poder, né, fazer as coisas certinhas.
É como se os pais das crianças com desenvolvimento típico não precisassem se preocupar com o futuro delas, não precisassem corrigir comportamentos inadequados, como se não Isso, existisse comportamentos inadequados, né? isso. É bem assim, é bem interessante isso, né? Você sabe que eu E nunca tinha aí, escutado isso, mas eu acho que faz todo sentido. e aí eu falo muito assim para os pais, vocês têm que vocês vão estudar agora, porque é um outro mundo, né? E tem que se dedicar, assim, constantemente para estimular, porque não é só levar para terapia, deixar o menino lá e depois pegar, né? Tem que continuar em casa, em todos os ambientes, né? De uma forma natural, não ficar com aquela neurose que é, né? Sim, Toda hora, não sei o sim, quê, sim, né? sim, sim, com certeza. Voltando lá no começo da sua fala, uma outra coisa que me chamou muita atenção é a questão das habilidades emocionais. Você usou Sim, outras palavras, mas eu tô aqui sim, resumindo. sim, O tanto que as habilidades emocionais elas fazem parte desse diagnóstico, né, Natasha? Saber interpretar o contexto da fala, saber interpretar a fisionomia, sim. o tanto que os Porque autistas têm dificuldade com essas reações, né, Natasha? Isso é muito importante no diagnóstico, né? você já reparou que tem algumas crianças que elas falam meio mecanizado, né? Então, isso é muito interessante, porque aí os pais acham, olha, ele fala, ele responde, mas ele já decorou aquele mecanismo, não é uma coisa que ele está fazendo de emoção, de que ele achou, é que ele já decorou aquele contexto. Então, isso acaba, às vezes, dificultando muito o diagnóstico, principalmente aquelas crianças que têm um cognitivo bom, né? Sim, Então, elas acabam usando aquela fala mecânica, então, sem emoção, sem tal, uma interação, assim, mas por sim, um leigo ele está falando, ele está se comunicando, sim, né? Então isso é bem sim. difícil de ver, assim, a família, né? Porque ela já está inserida naquela cotidiana ali da criança falando daquele jeito, então aquilo é normal, né? Eu acho que esse comportamento, Natasha, ele deve ser o mais difícil de ser observado no consultório, porque a consulta em um consultório é um ato, por mais humano que o médico seja, por mais temático que seja o consultório, Sim, é um ambiente um pouco formal para os com pais, é um certeza. ambiente um pouco formal para a família, todo mundo fica assim, doutor, doutor, aquela coisa, né? Então, eu acho que esse comportamento no consultório é bem difícil de ser observado, né? É impossível, na verdade. Até porque eles ficam super distraídos, né? Tanto criança típica quanto a não. Porque tem os brinquedos, é novidade, o ambiente, né? Então, assim, não consegue ver muita coisa, assim, é bem complexo. Então, por isso que eu acho que quem consegue dar diagnóstico sempre numa primeira consulta é um expert. Eu não É, consigo. é. Você sabe que essas questões das emoções me remete à síndrome de Asperger, ou Asperger, Sim, tanto faz, né? sim, É porque eu gosto muito do tema Segunda Guerra Mundial, sempre gostei, mesmo antes de casar. sim, E quando o Dioguinho teve o diagnóstico, eu tive luzes, assim, flashes na minha cabeça. Eu falei, gente, eu já li alguma coisa sobre isso, relativo à Segunda Guerra Mundial. Aí eu comecei a buscar. E para aqueles que não sabem, Asperger foi um médico austríaco. sim, E é em razão dele é que existe o nome dessa síndrome. É que tudo bem, não está em mais a classificação na CID, ok, esse é outro assunto, sim. mas em razão dele, ele era um médico do regime nazista e ele e a sua equipe, seguindo ou não ordens de Hitler, não importa, Uhum, ele escolhia as crianças que iam para os internatos para morrer, sofrer, serem torturadas e as que não iam. E as que não iam era, assim, segundo os livros, o que hoje nós chamamos de autistas de alta funcionalidade, cognitivo muito preservado, mas sem expressão de emoções, né? sim, Aquele, o clássico, peço licença de novo, o clássico Asperger, né? Poucas sim, emoções, mas inteligente, tudo ok na parte das funções executivas,
exceto essa sim. questão das emoções, mas para o regime nazista, era isso que Não eles é queriam. isso. Esse aí não vai me dar trabalho, esse aí vai conseguir ir para a guerra, esse aí é uma raça pura, então esse passa, esse outro manda para a guilhotina. Eu nem gosto muito de falar desse assunto, que me dói um pouco, mas assim, o tanto que desde o surgimento da síndrome, essa questão socioemocionais é observada, é importante, é relevante, né? É. E é até o que a gente vê antigamente, né? Assim, sei lá, da minha época, da tua, que a gente não tinha tanto esse diagnóstico, conhecimento, né? E aí tem aquela pessoa estranha, né? Não gosta de socializar, é inteligente, mas, né, fica ali no canto. Então, imagina o sofrimento dessa pessoa, né? Porque assim, não se entende, vê que é estranho, não sabe o que que é, né? E hoje a gente vê tantos pais também, né? Que se descobrem Sim, através do filho, né? sim, Então, assim, sim, é bem interessante. sim, 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 sim. Essa relação causa-autismo, os estudos mostram que a grande maioria dos casos é genético, principalmente os casos mais graves, né? Os casos mais leves, até onde eu já li, tem um pouco também de influência do ambiente na gravidez, né? Mas É, pelo tem menos os casos mais, os casos médios, vou chamar de médio, né? Assim, para ficar sim, ortograficamente mais fácil, sim. tem muita ligação com essa parte genética. Então, se é genética, pode ter um pai, uma mãe, os dois, um avô, Pode, um tio, né? pode. É. A maioria que a gente vê é aquelas mutações de novo, né? Que é na formação só daquela criança. Mas tem muito também que veio alguma coisa do pai e da mãe, teve influência de fator genético, ou ambiental, né? E fatores externos. Então, é um conjunto de coisas que vai somando e desencadeia, né? E tem muita coisa que a gente não conhece ainda, né? Então, Tem assim, o. nossa, então tem. E essa parte é interessante, porque assim, a gente acaba não mandando todas as crianças para investigação genética, né? E a Sociedade de Neurologia Infantil do Brasil, ela indica que todas as crianças tenham que ter uma investigação, pelo menos básica, né, genética, né? Porque até para excluir outras síndromes que podem estar inseridas e a gente muitas vezes não vê no fenótipo, né? Assim, visualmente a criança, né? Então, o ideal é a gente mandar. Eu vou dizer que às vezes eu peço muito, pergunto para os pais se eles querem, né? Porque assim, eles já chegam tão cansados, né? E tem que fazer tanta coisa. E ainda fazer uma investigação que muitas vezes a gente não vai fazer tratamento, né? Mas assim, é mais para uma orientação, né? Fazer uma investigação para ver se aquele pai pode ter outro filho, qual a taxa, Um né, para outro ser filho, igual, é. né? Isso é então, mas é importante mandá-los para avaliação genética. Agora tem uma Também. questão burocrática, sim, concordo com você. Agora tem uma questão burocrática, vai ficar lá, vai ficar salva sim, Viviane. Tem uma questão burocrática para quem depende de plano, né, Natasha? Porque os planos, Nossa, eles primeiro exigem que seja feito um exame, agora, eu sou péssimo de nomes, um exame X que é, tem uma visão mais ampla dessa parte genética e aí sim passar para um exame mais específico, não tem isso? Tem alguma coisa assim, não tem? sim. E eu não sei nos outros estados, mas aqui no Rio Grande do Sul, que a gente tem a melhor formação de geneticistas, né? Então a gente tem muitos aqui. Então aqui eles não aceitam que eu, neurologista, peça exames genéticos, né? Então eles Ainda querem que a tem isso. criança vá a um geneticista. A gente só tem em Porto Alegre, praticamente. Então assim, tem todo esse deslocamento e aí eles geralmente aí tem isso, né? Começa pelo cariótipo, aí depois Cariótipo. tem o cariótipo, é o básico, aí tem o CGH-Way, e aí depois Uhum, e o mais caro que é o exoma, né? Que aí esse daí uhum. já é um patamar que tem que ser. Eu acho que agora tá mais fácil até de conseguir. Mas tudo tem que ser por um geneticista. Se for um neurologista, assim, não consegue. Então acaba limitando, dificultando, na verdade, né? É uma falta de alinhamento da Sociedade Brasileira de Neuropediatria com os planos, né? Na verdade, os planos estão fazendo isso para não serem solicitados, né, os exames, Sim, né? Então, claro. Sim, claro. quanto mais eles fazem, mas o problema é aquelas regiões que não tem geneticista, né? Como E é que vai fazer? são muitas, né?
São muitos. Nossa, imagina só, tem informação aqui no, em São Paulo, praticamente. Não tem Talvez seja melhor. uma das especialidades do CFM mais restritas no tocante à formação, né? É, isso mesmo. Acho que na Bahia, se eu não me engano, tem também residência. Então são 3 polos só. Entendi. Uhum. É, fazer uma formação na Bahia seria bacana, né? Praia e tal. Imaginando que seja na Aproveita. beira da praia. É bem legal. Se tiver tempo, né? É, porque uma Pra residência não é para ter tempo, né, Natasha? vá. Olha, eu fiz estágio na genética, eu vou te dizer, não é fácil não, hein? Só vi quando aqueles laboratórios ali, não é fácil não. Ai, ai, eu imagino. Antes de eu prosseguir aqui com a Natasha, pessoal, ó, a live vai ficar salva aqui no perfil da Michelle, do Mi Freitas Autismo. É, todos esses questionamentos vocês podem mandar para a Natasha, não pode, Natasha? Pode, eu respondo aos pouquinhos, gente. Mas eu Isso. respondo. Manda e espera. Ó, essa live foi tão combinada que eu já estou aqui até sendo agenciador da Natasha sem perguntar se pode. Manda para Pode. ela, manda para mim. Algumas dúvidas se forem jurídicas, blá blá blá, etc. Eu ajudo também. Só que assim, não dá para a gente ficar respondendo tudo agora, gente. Até, por exemplo, teve uma pessoa que colocou aí: ah, meu filho tem agressividade, ajuda. Então, assim, como que a Natasha, sem conhecer a criança, seria até antiético da parte dela, falar assim: ó, vamos, coloca, fala com ele para tomar risperidona. Não dá, não é paciente Sim, dela. Assim, é muito difícil, pessoal, essas perguntas mais individuais, um profissional responsável como a Natasha responder. Ela poderia colocar em linhas gerais, ó, normalmente para a agressividade, esse é o caminho, né, Natasha? Eu acho que é por aí, mas né? não tem uma receita de bolo, gente. É difícil, não tem, tá? Então, assim, não tem, esse remédio aqui é para isso. Não tem, assim, né? Então, a gente, cada caso tem que ver a idade, tem que ver como é que tá aquela criança. A criança que tá gordinha, eu não vou começar uma risperidona, que vai aumentar o apetite. Aí vai ter uma síndrome metabólica, vai, né? Vai piorar um lado. Então, aí tem que ver cada caso, é cada caso. É isso aí, pessoal. Eu sei que vocês ficam ansiosos. Eu, enquanto pai, eu sou pai de uma criança autista. Na verdade, eu não sou pai, eu sou pai, mistura de pai com mãe. Então, assim, eu sei o tanto que é difícil essa batalha, eu sei disso tudo, mas não é nem má vontade minha, nem da Natasha, não é isso. É porque não dá para a Natasha pegar um caso aqui e responder sem conhecer a criança, sem ter olhado a criança, sem conversar com os pais. Aí imagina se tem outro médico tratando, aí ela estaria sendo antiética ao quadrado. Então não dá, pessoal, tá? Assim, agora, depois, nos directs, devagarzinho, como ela colocou, eu também, sem estar exercendo medicina ilegalmente, nada disso, né? Dando alguma dica com base na minha experiência. Enfim, a gente ajuda, isso é claro. Mas não dá para a Natasha fazer uma consulta aqui numa live, pessoal, tá? Não estou dizendo que alguém solicitou isso, não é isso. Só quero deixar Sim. claro, porque a live vai ficar gravada, as pessoas estão perguntando, e parece que tanto eu quanto elas somos indiferentes às perguntas ou estamos sendo antipáticos. Não é isso. É porque não tem jeito, não é o local. É verdade. Isso aí. E só Natasha, dando mas e dando uma incentivada, podia fazer uma live, né, da parte jurídica, né, para os pais que estão começando a entrar nessa linha de sim, terapêutica. sim, posso fazer, eu faço de vez em quando. É, Você porque está me convidando para fazer no seu perfil? pode ser no meu, pode ser no da tua esposa, Não, eu digo não assim, sei, eu digo qualquer para um. para ajudar os seus pacientes aí, os seus pais, os seus. Sim, eu aceito, com certeza, sabe? Ah, Porque eu não sei explicar essa parte, né? Nem quero aprender, mas assim é importante para eles saberem os direitos, os deveres. Eu até dou para todos eles uma cartilha que eu peguei, eu não lembro se é de Brasília, de algum desses estados aí, e aí eles explicam tudo direitinho, assim, sabe? Porque tem que saber, né? sim, 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 Senão sim, sim, não sim. conseguem nada.
De vez em quando, umas mães postam assim: toda criança autista tem que ter um advogado, um bom médico, terapias e uma mãe barraqueira. É, não precisa ser barraqueira, mas tem que ser uma mãe que persistente, né? Que vai É, atrás, né? né? E aí vamos parar de feminismo, né? Pai também. Pai também, exatamente, concordo. Isso é o de menos, tá? A maioria é a mãe, Eu né? sei, eu sei, E a mãe é a louca, tá? Porque assim, eu tenho eu vários que a sei. mãe chega assim, ah, eu sei que ele tem alguma coisa, mas o pai diz que é assim mesmo, que ele demorou pra falar, a avó diz que ele não tem nada, que era assim. Então, assim, essas mães sofrem. Mas Eu elas, sei, né, acabam elas ajudando os filhos, né? eu Porque sei. são Eu, batalhadores. eu sei. Eu vou confessar uma coisa para você que eu nunca falei em público. A Hum. Michelle, o Dioguinho, quando tinha 2 anos, virou 2 anos, o Dioguinho foi diagnosticado com 2 anos e 4 meses. Quando ele virou 2 anos e a fala não veio, a Michelle ficou muito incomodada. Mas o Eu fiquei. pediatra esperou até os 2 anos, foi? Ah, pelo pediatra, a gente nunca teria investigado. Isso E é uma olha que coisa. os pediatra era particular, viu? Particular. E Uhum. renomado. E por ele, a gente não teria investigado nunca. A Michelle muito incomodada, e eu também, claro, mas assim, a Michelle, as mulheres normalmente são mais determinadas e mais inteligentes do que a gente, isso é fato. Acho que Mas sim. assim, isso é fato. Mas assim, e aí ela, Diogo, tem alguma coisa, amor, tem alguma coisa, e eu fui um pouco resistente. Eu não fui aquele grosseirão, aquele brutão, não vai fazer, não é isso. Mas, Sim, e também não é que eu não apoiei, não é isso. Mas eu meio que desacreditei, tá? sim. Eu Uma meio que negação, né? Na eu verdade, tive né? um pouco de negação, Uhum. até que quando nós fomos no otorrino, uma sexta-feira, se eu não estou enganado, e o otorrino escutou, papai falou assim, ó, vou recomendar a vocês um neuropediatra. Aí eu, opa. Aí eu quase peguei o otorrino pelo pescoço, falei, o que que meu filho tem, né? Aí ali a ficha caiu. A partir dali eu abracei a causa, veio o diagnóstico. Então, assim, eu tive esse momento de desacreditar, de negação ali uns 20, 30 dias, talvez um pouco mais. A Michelle deve lembrar melhor do que eu isso. Mas depois disso, papais, eu sou. Trocar a ficha. Sem modéstia à parte, desculpa, tá, Natasha? E todas as mulheres que vão ouvir o que eu vou dizer agora, mas sem ser arrogante, sem ser prepotente, mas eu sou foda, porque assim, a Michelle estava grávida do Benício, o Dioguinho em 2014 fazia terapias todos os dias na rua e eu levei todos os dias. Eu abandonei escritório, era advogado de sindicato, mas só, se vira aí, quero saber. Ah, mas vai perder dinheiro, vai, eu não tô nem aí, vão te denunciar na OAB. Eu falei, ok, mas de manhã eu deixo meu filho na escola, de manhã aí eu trabalho, a hora que eu almoço com eles e à tarde eu tô por conta dele. Eu Isso lembro da mesmo. fono, eu lembro da fono, lembro como se fosse hoje. A fono olhando para mim, Diogo, você tá esquisito. De 2 meses atrás, você tá todo. Vai fazer uma natação, que era aqui eu gosto muito de nadar, eu fui nadador. É pertinho do clube de engenharia aqui em Goiânia, para quem conhece, tem uma piscina. Vai lá nadar, deixa o Dioguinho aqui comigo, eu manejo ele para outra terapia. Então, assim, depois de uns 6 meses, eu consegui cuidar de mim um pouquinho entre uma terapia e outra, sabe? Naquela luta ali e gastos altíssimos, a gente nunca usou plano de saúde, senão eu quero o melhor. E o melhor não é plano, então vamos aqui. Então, assim, mudou a nossa vida. Não foi fácil, mas hoje a gente colhe os resultados, sabe, Natasha? A gente colhe, o Sim. Dioguinho tá bem, né? É autista, não tem problema algum, mas a gente colhe os resultados, porque é muita luta, não é fácil, não. Não, não é não. E isso que tu falaste, né? Eu acho que assim, os pais têm que ficar de olho no desenvolvimento da criança, né? Não seguir aquele, tem a carteirinha de vacinação, tem todos os marcos, né? Então segue aquilo direitinho, vê que tá atrasado, vai no pediatra, isso é assim mesmo, vai no neurologista, né? Então assim, ficar de olho, não é ficar acreditando. O pediatra ele é bom, sim, mas tem alguns que eles acham que é no tempo da criança, né, e tal.
E aí, se você não está de acordo, vai num outro profissional, mas não aceita, né? É. Porque senão tá perdendo aquele time para começar, né, o tratamento. É. Eu tenho uma frase que as pessoas usam que eu reescrevo ela. As pessoas falam assim: cada criança tem o seu tempo, é um absurdo falar isso, não sei o quê. Aí eu digo assim: a frase está sendo só mal utilizada. Porque se a frase fosse assim, cada criança tem seu tempo, mas se ela estiver atrasada em relação aos seus pares, investigue, tá ok. A frase tá ok. Sim, Porque é, cada ser humano, tem, cada indivíduo tem seu tempo. E é isso está verdade. corretíssimo. O que não É, está correto é ter um ponto final nessa frase. Cada criança é, tem seu tempo, ponto final. Aí tá errado. Agora, é cada verdade. criança tem seu tempo, mas ela está com algum atraso, investigue, é a frase corretíssima. É verdade. Corretíssima. É exatamente por ela ter o seu tempo é que você está verificando que ela está atrasada. Exatamente. Ficou bem essa frase, Não essa é? observação. Aham, ficou Não é? ótimo. Aham, Porque, eu acho que é assim, isso. porque senão fica contraditório, né? Você fala assim, ah, cada criança tem seu tempo, é um absurdo. Mas na hora que você começa as intervenções e o pai fala, pô, mas ele não está falando ainda. Aí você fala, não, calma, ele tem seu tempo. Aí você volta a usar a É, frase. Não, peraí. aí fica contraditório. Aí eu tô sendo advogado, percebeu? Tô vendo. Tá sabendo Advo... argumentar. Advogado é um problema, Natasha. Advogado é um problema. A Eu Michelle vou dizer que fala. eu sofro. Eu sofro com advogado, viu? Porque eles ficam querendo me encher o saco para laudo, né? E tem que ser o laudo do jeito que eles querem. Olha, eu vou te dizer, eu não me estresso. Não, mas tenha Complicado. paciência, porque isso tem a ver com estratégia jurídica. Você vai estar ajudando as famílias. Não, eu tenho por isso, porque eu vou te dizer, não é uma raça fácil, não. A Michelle fala que eu não pergunto, que eu interrogo. Quando eu começo a perguntar as coisas. A Michelle, isso aqui nem é interrogatório, não. Eu falo, não, eu só quero saber nos mínimos detalhes. Hoje, uma mãe me procurou e aí diariamente as pessoas me procuram, né? Aí eu dou consultoria pro bono. Minha advocacia hoje é só pro bono. Não faço Uhum. mais nada. A minha fonte de renda hoje é o IAC. E aí a mãe me mandou uns laudos. Eu falei assim: ó, tem um pequeno detalhe nesse laudo aí. O médico não colocou que ele precisa de terapias em caráter de urgência. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida lá na frente, tanto junto a plano de saúde, judicialmente, se você precisar, pede o médico para acrescentar só essa palavrinha aí, urgente. Sim, é verdade. E aí o São médico esses colocou. detalhes, às vezes, né, que a gente, né, não tem essa experiência e, né, que É, faz a não é seu diferença. papel, né? Seu papel é o que Sim, está na lei do ato médico, juridicamente falando, né? É dar o é, diagnóstico nosológico e prescrever, ponto, né? é, mas eu acabo tendo que fazer essas outras partes. Ai, ai. Ô, Natasha, voltando uma outra coisa que você falou, quando nós falávamos lá da questão da audição e tal, você Hum, falou um pouquinho de atenção. Você hum. usou essa palavra, às vezes a criança não dá atenção. E aí eu quero te questionar. Isso está dentro dessa ideia do diagnóstico diferencial, de repente a criança ter TDAH e TEA, ou ter um TDAH e não ter TEA? É por aí? Então, tem muito isso, porque a criança que tem um TDAH, saiu até um artigo, não lembro de onde, que ele fala assim, que a criança que tem TDAH, ela tem um atraso no diagnóstico de autismo, porque acaba às vezes sendo uma coisa muito semelhante, né? A criança hiperativa, ela não vai parar no lugar, ela não vai te dar atenção, né? E ela tá focada ali naquele brinquedo, às vezes, ela não tá nem pra ti, né? E ela não é autista. Então, assim, né, isso dificulta bastante. Mas aí a gente vai para os critérios, né, também. Então, a criança que tem uma desatenção, uma hiperatividade, né? Vale salientar que o TDAH é só a partir dos 5 anos, tá? 5, 6 anos que a gente diagnostica, tá? Legal. Então, fechar o diagnóstico mesmo,
com 5, 6 anos, mas antes já vem, né, os sintomas. Legal. Então, assim, a criança é hiperativa. Ela, às vezes, tem muita dificuldade de relacionamento com os colegas, porque ela não tem paciência, que é do jeito Uhum. dela, né? Então, acaba, às vezes, ficando negligenciada, então já fica com aquilo lá, ela não interage, né? A criança desatenta, às vezes, não, você chama, ela não atende, ou ela esquece. Então, assim, tem uma outra coisa que pode, né, confundir com o autismo. Mas se a gente se for usar os critérios direitinho, dá para fazer a diferença, né? E o TDAH Sim, é uma das comorbidades principais que tem no autismo, né? sim. Porque aí, quando a criança está desatenta, por exemplo, às vezes você pode confundir com hiperfoco, né? Pode ser também, exatamente. Não é uma tarefa muito fácil de. Mas a desatenta a gente consegue tirar ela do hiperfoco mais fácil, Uhum. se você for prestar atenção, né? Uhum. A criança que está com hiperfoco ali, um autista, não é fácil você tirar o foco dele Não. ali. E quando você tira, ele meio se desorganiza, Sim. né? Isso eu vejo muito no consultório. Tem um brinquedo, um aramado, que eles adoram loucamente, então eles ficam lá nas Sei qual que é. bolinhas. Sei, sei. Dioguinho adorava, sei. Eles ficam na bolinha, assim, se eu puxo aquilo, meu Deus, eles se desorganizam, nem sabem onde é que tá. Então tu vê a diferença, né? Sim. O autista ele tem uma característica assim, me corrige, tá? Se eu estiver errado, que eu acho que não tem fácil nos outros transtornos do neurodesenvolvimento, que é a Hum, rigidez comportamental, né, Natasha? sim, isso é bem característico deles, né? Eles sempre seguem um padrão, né? E tem muita dificuldade com com a flexibilidade, né? Eles aquele padrãozinho assim, né? Tanto no brincar como nas situações do dia a dia também, Tudo. né? Tudo. Tudo, na verdade. A gente, por exemplo, a gente tem que se adequar a todas as situações e às vezes abruptamente, né? Se a gente for ver, o autista não consegue fazer isso, Muito né? difícil. Essa questão do abrupto para eles não existe. Por isso que vai mudar de ambiente, já conversa com ele uma semana antes, uns dias antes, para já começar a se adaptar, por exemplo, troca de escola, né? E às vezes isso daí é Uhum. um transtorno, né? Eu sempre falo para as crianças, para os pais, pega uma fotinho da monitora que vai ficar com ele, já vai apresentando, passa na escola, dá um passeio, para não chegar lá no dia, aí tem professora nova, escola nova, colegas novos, né? E aí a criança se desorganiza. É. Não quer dizer que ela não Previsibilidade. vai se desorganizar, né? Mas assim, diminui, né, o transtorno, digamos assim, né, para a criança. Previsibilidade, pistas visuais são muito importantes, né? Então, visuais, isso aí é a parte a região occipital, que é a parte da visão, é que o do autista está melhor funcionando, digamos assim. Por isso que a gente tem que visar na terapia baseada nos PECs, nas figurinhas, né, para eles saberem a sequência, tudo visual. Hum. Eu aqui em casa, como eu sou muito presente, meu trabalho me permite, e eu venho estudando, venho me preparando, estudei muito análise do comportamento, não tanto quanto a Michelle, passo longe disso, mas para a média geral eu estudei, estudo muito, e curso psicologia, e levo jeito com criança. Eu nasci para ser pai, eu amo ser pai. Assim, eu gosto de enfrentar essas situações e recomendo que os pais façam isso, pensando no futuro, pensando na autonomia da criança, no mundo como ele é. Só que para enfrentar essas situações imprevistas, imprevisíveis, melhor dizendo, sem trabalhar a previsibilidade antes, com pistas visuais, etc., exige um ambiente estruturado, exige você Sim, estar pronto para comprar aquela guerra. Porque no é, começo, quando nós fazíamos isso com o Dioguinho, era uma guerra. ele Hoje, aceitava, né? hoje a gente e tem que ir até o final. Hoje, é claro que, a não ser que tenha um problema que vai causar uma lesão, enfim. Por isso que eu falei ambiente estruturado e você está ali. Hoje, ele mesmo desenvolveu uma frase. Ele costuma dizer assim:
olha pelo lado bom. Tudo tem um lado bom. Ele mesmo desenvolveu. Ele Olha mesmo. só, De sim. tanto que a gente começou a Espontâneo, trabalhar né? isso, eu falei, amor, ó, tudo bem. Eu sei, antes para a gente visitar alguém, alguma coisa assim, a pessoa tinha que mandar fotos do apartamento, da casa. Já Sim, chegou uma vez a gente visitar meu pai no estado do Rio, que eu não sou de Goiás, eu sou do estado do Rio. E meu pai está reformando o apartamento e a gente ia se hospedar na casa da roça e ele não quis descer do carro. Foi umas 4 horas sem querer descer do carro. tá, Já, isso tudo já aconteceu conosco e não sim, faz tanto tempo. Mas assim, é, essas coisas, o reflexo disso hoje é tipo assim, eu me sinto como pai e como profissional, a sensação é de estar vencendo o autismo a cada dia. E acho sim. que esse é o objetivo, sabe, que a gente tem que ter. Vencer a cada dia, uma formiguinha de cada É um vez, um passo de cada degrau de vez, cada vez. é. E o que dificulta muito é que a gente não tem, né, muitos profissionais que façam corretamente a intervenção comportamental, né? Para cá a gente tem muito pouco, então assim, é bem complicado. Então esse ambiente estruturado e tudo é quase não presente, na É. verdade, né? Saindo de São Paulo, há uma escassez de profissional, né? Saindo de São Paulo, que é o estado mais rico. Veja bem, eu não sou de São Paulo, tá, gente? A Natasha não é. É uma constatação estatística, né? Então, saindo de São Paulo, que é o estado mais rico, mais estruturado, com maiores profissionais, até se você pegar os números perante os conselhos das profissões, né? Realmente é mais difícil. Aqui TO, olha, quem quiser, quem é TO, se quiser vir para cá, meu Deus, é uma profissão assim que pouquíssimo tem. É uma coisa assim absurda. E é um dos profissionais mais importantes que a gente precisa ter, né? E tem muito pouco. É uma coisa Aí, tá, assim, aí para TO tá igual o Canadá, não super sei como é lá, valorizado. mas aqui é bem difícil. E esses dias eu conversava com uma aluna nossa, que é do Rio Grande do Sul, que ela tem clínica aí, ela tá perto de você. Ela falou a cidade, não é Porto Alegre, mas também não era Novo Hamburgo, enfim. Tá. Aí ela me chamou a atenção. Ela falou assim, Diogo, ela falou assim, eu acho que formação de TO só tem em Passo Fundo. Isso, Passo Fundo. E tem, eu acho que tem, eu não sei se é aqui, são 2 lugares aqui que tem no Rio Grande do Sul. É muito pouco. Muito E nem pouco. sei quantas pessoas se formam, né? Não sei se chega a ser 5 por turno, por turno, né? Então, e é complicado. Eu Por vou isso que eu digo, buscar esse. por isso que eu digo para os pais estudarem, né? Porque assim, pelo menos eles aplicam, né? Um pouco Claro. das intervenções, né? Eu vou buscar esse número no Crefito e depois eu vou te mandar no Zap. Tá, me manda. Eu vou te A gente mandar faz uma esse número. campanha para o pessoal vir para cá. Eu vou te mandar. Para você fundamentar mais esse discurso. Eu vou te mandar no seu Zap. Tá, me manda. Natasha, mas me diga mais. O que que você me fala para nós de diagnóstico diferencial? Então, tem essa parte do déficit auditivo, né? Outra coisa que é muito interessante é o déficit intelectual, né? Muitas vezes a criança que só tem um déficit intelectual, a gente já acha que ela é autista, mas ela pode ter alguns sinais do autismo, até alguns movimentos repetitivos, né? Mas ela interage. Mesmo que a criança tenha um grau, assim, né? Mais grave de déficit cognitivo, ela vai ter uma interação, ela vai tentar, né? Que isso diferencia muito a criança com autismo, né? Outras coisas que a gente tem também são algumas síndromes genéticas, né? Que também podem começar com sinais de TEA ou ter durante a evolução. Por exemplo, tem a síndrome de Rett, não sei se tu já ouviu falar, né? Que Sim. acontece principalmente em meninas. Então, começa assim, a criança tem que tem muito aquele autismo regressivo, não sei se tu já ouviu falar. Isso não Uhum, existe, né? O que acontece? uhum, São crianças com um quadro genético, síndromes, que elas cursam com um quadro que regride. Então, acaba tendo uhum, sinais, né, do espectro autista, mas não é autista, é uma síndrome que está uhum. tendo uma regressão, né, do neurodesenvolvimento. Então, o RET é mais ou menos isso.
Então a criança acaba o quê? A partir dos 18 meses, ela começa, 18, 24 meses, ela, 20 meses, ela começa a ter uma regressão da fala, questão motora, né? Então isso acaba tendo esse link com autismo, né? Por isso que muitas vezes, por isso que nesse ponto é importante fazer investigação genética, né? Porque a gente já Uhum, é autista, né? Só que não. RET é um outro tratamento que a gente tem que fazer, uhum. né? Então, tem outras síndromes, tem o X frágil também, que a gente não consegue muito perceber, né, visivelmente, né? Então, síndrome de Angelman, enfim, várias outras que também nos ajudam, né? Deixa eu ver. Tem uma síndrome alcoólico-fetal, que é quando a criança é exposta ao álcool, né, quando a mãe está gestante. Então, isso pode causar também uma criança com sinais do TEA, mas ela não tem TEA, né? Então, seria um diagnóstico diferencial também. Que isso, é. Isso aí eu nunca tinha escutado. Então ela pode cursar até com retado, né, com as estereotipias, né, e pode muito associar com essa bebê durante a gestação, né? E não tem uma quantidade certa, não pode. Qualquer quantidade pode causar. Eu tenho uma prima que é cardiologista lá em Niterói, e uma vez eu conversando com ela, com a Dani, ela me disse, ó, Diogo, tem estudos de pré-eclâmpsia, eclâmpsia, né? Eu sou péssimo de Quando nome. tem É, eclâmpsia. eclâmpsia, né? Uhum. Que alguns casos tiveram filhos com autismo. Enfim, às vezes, nesse estudo podem ter ocorrido falhas, né? Porque às vezes foram alguns sinais que eles diagnosticaram com autismo. Porque assim, o problema na gestação vai gerar alguma coisa na criança, né? Sim, sim. E eu vi aqui alguém falando sobre eletrônicos, né? Isso aí eu achei extremamente importante, porque agora tá na pandemia, se intensificaram muito na pandemia nos eletrônicos, e saiu um artigo que eu acho que o pessoal está confundido muito, acho que foi no JAMA até, que é uma revista bem importante. E as pessoas interpretaram, acho que errado. Ai, quem está muito na TV vai ter autismo. Não é bem assim, né? Vai ter o atraso, né? E pode ter um dos sinais, né? Mas assim, uma criança que não é autista, que ela vai ter os sinais por ela estar muito ao eletrônico, a gente começa a estimular, ela vai melhorar, né? É diferente de uma criança que tem todos os, né, a genética, né, para ser autista, tá? Então, isso é Claro. muito, isso tá rolando muito, se tu não vê na internet, né? Que Eu vi. ficar muito tempo na televisão vai ter autismo. Não é bem assim, né? O tanto que as pessoas são irresponsáveis, né, Natasha? Eu não sei se é porque eu fui criado num berço do direito, uma família muito correta, e eu tenho na minha natureza também muito isso. Eu vejo tanto que as pessoas são irresponsáveis. Então, por exemplo, eu vejo um monte de gente falando de direito que não é da área, sem fazer uma ressalva ou sem tomar cuidado. Então, por exemplo, às vezes a Michelle até briga comigo aqui, que numa live ou na outra eu falo de medicação. Eu falo, mas ô Michelle, toda vez que eu falo assim, é com base na minha experiência, mas medicação é quem prescreve é médico. Antes de começar a frase, eu faço uma ressalva, Sim, termino a frase fazendo a ressalva e falo sim, assim, e aí é o que você está falando. Às vezes alguém leu isso aí mais ou menos, né? E saiu, sim. igual aquela brincadeira de criança telefone sem fio, e Telefone sai sem fio. reproduzindo, Aham. sai repetindo. Uma vez eu vi uma influencer do mundo do autismo, até badalada, falando que quando teve aquele caso no Pará, no Pará não, perdão, no Amazonas, de uma fisioterapeuta, acho que a fisioterapeuta agrediu uma criança. Eu até fiz uma live com os familiares dessas crianças na época, Uhum. até o Ministério Público de lá, a gente conversou um pouco, mas enfim. Aí eu vi uma influência falando assim: ah, punição não faz parte da análise do comportamento. Eu falei, mas como não faz? Reforço e punição faz parte, são Sim, princípios da análise do comportamento. O que faz. não faz parte da análise do comportamento é castigo, é segurar a criança, é maltratar, isso não faz parte. Agora, a Sim, punição bem aplicada não só faz parte, como faz é um dos sim. princípios. Aí eu vejo as pessoas assim,
falando nas redes sociais sem muita responsabilidade ou sem humildade de voltar na rede e falar assim, ó, eu me equivoquei, era assim, É, é assado. Qual o problema? Errar todo mundo erra, mas você tem que consertar também. é, então assim, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vê, né? Muito, Saem muito. umas informações assim meio estranhas normalmente, né? Então a gente tem Muito. que, sim. Falar E que o aí uso tem de muito, telas causa autismo? sim. E aí vem muito aquela pergunta que me pergunta assim, ah, mas por que que antigamente não tinha, né? Mas sempre teve. É porque antigamente a gente tinha mais tempo de estimular as crianças. As crianças não ficavam em casa, né? Elas ficavam na rua, né? Não ficavam no eletrônico, né? Então, assim, a criança, ela precisa ser estimulada, né? O cérebro Sim. precisa, né, construir aquelas conexões neuronais, né? Uhum. Que dá todo o suporte para o aprendizado. E isso precisa de estímulo, né? Ficar em casa, assim, olhando para a televisão, não vai ter estímulo. E isso aí realmente vai atrasar a criança. Mas não quer dizer que vai ser Sim. autista, né? Isso aí já é Sim. outra Sim, linha. e havia muita confusão também, né? Era esquizofrênico, era demência, tinha várias terminologias, né? Sim. Que ficava tudo no mesmo saco, né? E o Tipo assim, DSM-5 foi sendo ampliado, o DSM-5 nós já, que agora tem, foi revisado, e na verdade, se eu não estou enganado, já é a oitava versão, porque as versões anteriores também foram revisadas. Então é um manual que começou lá com 100 páginas, hoje tem 300. É claro que eu estou arredondando números, né? Mas o tanto sim. que foi ampliando, né? É. E aí tem tanta coisa que a gente nem conhece, tem que estar lendo, né? Olhando e tal, porque são muitos critérios. E é como a gente estava dizendo, não é uma receita de bolo, assim, fácil, né? Ah, tem isso e isso, aí a criança tem isso e isso, é isso. Não, né? Existem variações, né? É Então aquilo que nós falamos, tem a qualidade do movimento, a intensidade do é, comportamento que se influencia, né? é mais ou menos isso. Nessa ideia do diagnóstico diferencial, Natasha, perdão, é, eu, eu assisti uma live esses dias de uma colega sua lá de São Paulo, que ela falou uma coisa que eu achei muito legal, de autismo em meninas, diagnóstico na adolescência, que muitas vezes as meninas não estão comendo, aí o primeiro diagnóstico que vem à cabeça, aí você me ajuda no nome, porque eu troco, a Michelle vive rindo de mim aqui, é É, anorexia, né? É anorexia, isso. isso. Aí o primeiro diagnóstico que vem à cabeça é esse. Sim. Mas Mas pode ser uma pode ser seletividade, um. né? É. É que as meninas a gente vê um quadro um pouco diferente, assim. Que no meu ponto de vista, meu, né, eu, não é nada fundamentado, eu acho que futuramente vão ter critérios para as meninas, porque se a gente for usar o que a gente tem hoje em dia, muitas não fecham, né? Então, é complexo. Então, assim, elas acabam tendo mais um quadro, elas acabam conseguindo modular o comportamento delas, né, ao longo da vivência. Então, elas acabam tendo mais uma questão psiquiátrica, né, depressiva, aquela parte social mesmo, isolamento, mas consegue lidar, né, consegue de certa forma conversar, né, mas sempre se sente desconfortável, né? Então tem muito isso. Então isso tem muitas pessoas, né? Elas conseguem administrar mais essa questão da É, introspecção, né? Interagir mais, disfarçar melhor, né, Natasha? No dito é, popular, né? é mais ou menos isso. É bem interessante, né? Bem difícil. Quantas mães, né, acaba se vendo assim, quando eu converso, falo dos critérios, e elas, olha, eu acho que eu posso ter. É bem interessante. Natasha, você percebe aí pela sua experiência, já percebeu, ou em algum caso, as pessoas adultas mais funcionais querendo forçar um diagnóstico, se enquadrar para fins de direitos, assim? Veja bem, eu nunca fiz essa pergunta para ninguém, mas me vê Não. isso agora. Se os pais.
Acabam querendo, Um olha, diagnóstico para fins de direito. Porque, assim, se não vai mudar nada na vida dele, assim, em termos de saúde. Se ele já é, ele já é. Se ele não é, ele não é. Mas aí, se ele se enquadra, ele tem isenções, né? Compra um carro mais sim, barato, fura uma fila, entre aspas, que eu estou falando entre aspas, né? E ele vai se aproveitar de diversas necessidades que os autistas de fato precisam e, de repente, ele não precisa. Me veio isso agora na cabeça, assim. Você já... sim. Olha, eu vou. Pode ser que eu seja ingênua e não tenha percebido, mas assim, o que eu percebo muito é que às vezes eles querem o diagnóstico, entendeu? Então, assim, já tá tão assim, calejado atrás que quando você diz que não é autista, fica um desespero, sabe? Mas eu acho que não é visando essa parte jurídica. É avisando que, tipo, eu quero uma definição para seguir a minha vida, porque eu acho que às vezes eles ficam pensando nisso, né? Eu tenho que ter o diagnóstico para seguir em frente, né? Isso eu acho que às vezes é a tarefa mais difícil, né? De orientar os pais. Porque a gente tem, eu tento falar que não precisa do diagnóstico, a gente tem que ir estimular e tratar aquele atraso, né? Mas muitas vezes ele quer o diagnóstico e às vezes eu me sinto pressionada, realmente, porque fica aquela insistência. Entendi. Eu acho esse assunto muito legal, assim, e no aspecto jurídico, eu acho que os pais, as pessoas têm que entender que o simples fato da pessoa ter uma dificuldade já gera alguns direitos. Sim, Não todos, como o de um autista ou de alguma outra condição que seja enquadrada como deficiência para fins legais, mas já gera. Então, é importante as pessoas saberem disso. Por exemplo, dificuldade de aprendizagem versus transtorno de aprendizagem versus TEA. A simples dificuldade de aprendizagem, sem ser um transtorno da aprendizagem, já gera um direito à inclusão. Agora, se sim, eu, sim, um PDI, um PEI, por exemplo, então já uma sim. simples dificuldade de O aprendizagem já é próprio um direito. TDAH, né? O TDAH tem direito, embora as escolas aqui, pelo menos, elas não acham que tenham, nem o monitor escolar que tem direito, né? Então, assim, É é, isso. é, E aí, quando você tem um diagnóstico mais cirúrgico, quando você tem um diagnóstico que é uma avaliação mais cirúrgica, ok, surgem novos direitos, tudo bem, né? Mas é importante que as pessoas saibam que nesse processo de diagnóstico, tão importante quanto o diagnóstico para seguir em frente, como a Natasha colocou, para ter uma intervenção mais cirúrgica, mais precisa, mas tão importante quanto isso, a Natasha está falando isso desde o princípio aqui. O importante é tratar a dificuldade, é tratar o atraso. A conversa começou e está terminando falando disso. é, Tratar o atraso, né? exatamente. Eu até entendo que às vezes eles querem também para conseguir pelos planos, né? Porque se você tem Sim. autismo, você consegue tal coisa. Se você não tem, você não consegue. Então, também tem muito relacionado a isso, né? Natasha, tem um pessoal querendo fazer umas perguntas aí. Posso liberar uma ou outra? Como é que você está aí? Pode. Faço aí, pessoal. Algumas perguntas aí, vamos tentar responder. Umas 3 ou 4 pessoas fizeram alguns comentários. Natasha, você aprendeu meu nome agora? Diogo. Você Olha, eu sabe por sou um que você está pouco. me chamando de Ah, Diego? Porque você por está muito quê? perto da Argentina, do Uruguai. Lá não tem Diogo, lá só Ah, tem Diego. não, mas eu sou desatenta, sabia? Eu acho que todo Eu... neurologista tem alguma coisa. Então eu sou desatenta. A Michelle está aqui assim. "Ah, mas ela só te chama de Diego." Eu falei, não tem problema, tá tudo bem. O importante é que nós estamos conversando aqui, a amizade que a gente está formando. Eu Tá já tudo mudei no bem. celular lá, Diogo. Aí eu falei, não, nós vamos fazer uma live hoje. Aí eu tava lá nadando, eu tava assim, pessoal, cadê as perguntas? Aí eu tô nadando, eu tô pensando assim, né, eu acho que vou ter que falar isso pra ela, porque vai que ela me chama de Diego na live e alguém fala assim, ó, é Diogo. Aí ela ia olhar pra mim e fala assim, ó, por que esse cara me avisou? Por que eu passar esse carão, né? Aí Ó, eu mas eu faço já pra não passar o carão de qualquer maneira. tem problema, Cara, mas já aprendi. tô enchendo o saco, viu? Eu sou muito brincalhão, viu? Não tem problema.
Eu acho que isso é muito bom, faz bem para a alma a gente brincar, né? É bom, Sim, divertido, né? É bom, é bom. tem que O fazer mundo é isso muito sempre, sério, o né? mundo é muito rígido. É, verdade. Pessoal, cadê as perguntas? Vocês pediram fazer pergunta? Então vamos lá. Por Ah. que não dar o diagnóstico de TEA? Não, esse não foi o que a gente expôs aqui, né? É É, importante dar o diagnóstico, mas não esperar esse diagnóstico para é, fazer um tratamento, né? Então, isso. ele é importante quando bem consolidado. Quando tenho certeza, a gente dá. Mas ainda está no processo de investigação, ainda não está concluído, não acho válido, porque depois vai voltar Não, atrás, olha, eu acho que ele não é mais autista, né? Imagina é. o transtorno, Muito né? pior. Exatamente, então tem que ser bem analisado mesmo, né? Gera até uma ação de danos isso aí. Sim, E com grandes chances de ganhar. sim. Bem, respondido. Exatamente. Eu ia falar exatamente o que você disse. Hum, Sobre a questão genética, significa hum. que algumas famílias têm mais tendências? Não, não é que seja tendências, é porque é o seguinte, né? É, como eu falei, assim, mais de 50% do autismo ele é de cunho genético, tá? Então, assim, muito que a gente vê são mutações que acontecem na formação da criança, que não veio nem no pai nem da mãe, né? Então, assim, mais uma outra parte pode ser um gene que veio da mãe ou do pai, que aí juntou com isso e um fator ambiental junto, né? Desenvolveu a questão do autismo. Então, não é só uma questão, né? Não dá para dizer, às vezes fica assim, é culpa de fulano, culpa do ciclano. Não tem isso, né? Então, a investigação genética é mais para fazer uma perspectiva de como, né, para as outras gerações podem passar esse gene, ou até se tem alguma síndrome, né, que tem algum tratamento específico, né, que possa dar uma qualidade melhor de vida para essa criança. Natasha, o que você acha de uma criança autista na escola regular? É uma pergunta, tá? Eu estou resumindo a Tá, pergunta. Está tendo muita dificuldade de inclusão. Está se mordendo, tá. batendo, brigando. Você acha que ela tem que continuar lá? Tem que ir para algum outro lugar? O que você acha? É que depende do contexto, né? Depende do cognitivo da criança, depende daquela escola, né? Por exemplo, uma criança que ela tem um grau de comprometimento importante, que você vê que o cognitivo ela já tem um retardo, assim, grave, não, não dá para ficar sentada numa cadeira porque ela não vai aprender a escrever, né? Às vezes a gente tem que ser assim objetivo. E ela não vai conseguir ficar sentada, uma criança grave. Então, talvez ela ficar numa escola mais recreativa, num ambiente aberto, que ela vai poder ser estimulada, mas de uma maneira diferente, para ela é melhor. Eu tenho alguns pacientes graves que eu não concordo eles irem para a escola. Eu acho que eles têm que ficar no ambiente aberto, porque eles não vão ficar sentados, vão ficar frustrados, irritados. Eu vou ter que entupir de remédio para ficar sedado. E eu acho que não é o intuito, né? Então, e eu acho que aí um ambiente aberto para essas crianças, com um profissional, um psicopedagogo, né, uma psicóloga que vai estimulando naquele ambiente, é maravilhoso, né? Mas uma criança que tem um intelecto bom ou um leve comprometimento, tá? Que tem um grande potencial de evoluir, eu acho que ela tem que ir para uma escola regular, com um monitor, né? Com material adaptado, com toda essa bagagem, né? Não é só botar lá na escola. E Sim, cada caso é cada caso, né? eu acho que, assim, em linhas gerais, por exemplo, né, as escolas Montessori elas são mais lúdicas, ó, se adaptam melhor, a depender da escola Montessori, claro. Sim, sim, E a depender do caso também, né? Claro. sim. É, é possível fechar o diagnóstico em sua consulta em uma criança de 2 anos? A Natasha já disse aqui que numa consulta só ela não gosta muito. Vai de cada médico, né? É, Natasha gosta de um processo mais É. multiprofissional. Meu filho de 2 anos tem laudo, mas iniciei as intervenções, quero consultar novamente assim. Ok, tudo bem, tem que fazer mesmo.
Meu filho, 1 ano e 10, não fala, não atende pelo nome, foi no neuro, começou na escolinha do fono, e fono tem mais alguma terapia que poderia acrescentar? Na Aí verdade, está depende da fazendo só criança. escola e fono, né? Hã? Aí depende da criança, né? De como ela tá. Se for só a fala, a escolinha e a fono tá ótimo. Se o atraso for só a fala, né? É. A análise do comportamento tem uma teoria do comportamento verbal de Skinner que também trabalha muito essa questão da linguagem. Inserir a aba aí também ajuda muito, pessoal. Sabe que o Sobre ABA, eu alimentação. acho, o ABA é bom até para criança que não tem autismo, né? Tu não tem essa Sim, visão? Eu para acho tudo. maravilhoso. Para tudo. Nós temos na nossa pós em aba, Natasha, aulas de análise do comportamento aplicada ao TDAH, à gerontologia, a esportes, a Que fitness, às legal. empresas. Nos Estados Unidos, a análise do comportamento tem umas 30 subespecialidades. Ah, não sabia. Nós Bem estamos legal. trazendo todas para pós, aos poucos. Bem Depois eu vou bacana. te dar o acesso para você assistir. Eu vi que você gosta de TDAH. Você assistir a Uhum. questão de aula de TDAH. Nós temos uma aula de aba aplicada ao TOD. Ah, meu Deus, eu quero. Sim, Uhum. claro. Vou te dar. Sobre a seletividade, eu acho que a gente pode depois fazer outra live, né, Natasha? Quer falar sobre seletividade, assim, em geral, no final de live é muito, né? É, podemos. Mas a seletividade precisa de uma terapeuta comportamental também, É. para nos Seletividade auxiliar. pode ser questão motora da fono, pode ser a Sim, Nutri ajuda, o analista do comportamento ajuda, uma galera ajuda, né? é. E não é uma tarefa fácil. Uh, dificílimo. Ontem o É. Dioguinho provou bolo de carne, que é aqueles rocamboles, né? Ele viu Isso. num desenho, aí ele falou assim: Papai, quero provar bolo de carne. No outro dia eu fui lá e fiz. E ele comeu? Comeu, comeu. Por causa da Ai, textura, né? O sabor ficou bom, mas sim. a textura. Por exemplo, ele não come frutas nem verdura. Eu tenho até um vídeo que eu postei no Instagram que eu faço diariamente para ele um shake. Nesse shake vai aveia, mel, própolis, frutas, vai cenoura, vai um monte de coisa. Aí eu faço ali na segunda-feira para a semana toda e deixo congelado em copo, sabe? E aí Sim. nisso a saúde dele tá indo bem, intestino indo É, bem. Eu comecei a tem fazer que. por conta do intestino, que ele tinha muito problema Sim. comportamental por causa do intestino preso. É, isso é muito comum, né? Eles terem constipação, porque eles não comem direito, não bebem tanta água, né? Eles comem mais carboidrato, então não comem tanta Exato, fibra. Uhum. exato. O É. meu eu consegui inserir fibra nessa questão do shake do papai. Vai de tudo lá. Tem um vídeo lá no Instagram que eu fiz, assim, ele mesmo falando. Aí eu misturo um tantão de coisa lá. Antes eu tinha que botar sorvete e leite condensado. Aí eu consegui tirar o sorvete e agora eu consegui tirar o leite condensado. Ele é adoçado só pela própria fruta e mel. Sabe que eu Aos mando os poucos eu pais fui fazerem, melhorando. né? Esse tipo din-din, sabe? Eu não sei como é que vocês chamam pra ir. Aqueles de saquinho que a criança fica Aham, chupando, né? aham, De fazer com a fruta e bota leite condensado, porque começa assim, assim vai a fruta, depois vai, exatamente. né? Então tem que ter Exatamente. maneiras diferentes, assim, pra ver se eles É, comem. é. Eu comecei a fazer nuggets caseira aqui em casa também. E assim, porque esses nuggets processados são terríveis para a saúde, É, né? é. Terríveis. Uhum. A Natasha, eu acho que já tá bom, né? Tá, a gente faz outra live. Olha, Ah, foi muito legal. A gente não havia conversado ainda, né? é, Aliás, a gente precisa conversar. Eu já falei com você várias precisa. vezes isso, né? Vamos marcar o Conversar dia. assim, né? Passar a mão no telefone, ó, Natasha, aqui, ó, é Sim, assim, é assado, e tal. podemos E combinar. tá. Você é muito simpático, muito agradável, muito Ah, educada, obrigada viu? também. É, é. Eu e a Michelle, a gente fica muito feliz quando profissionais tão capacitados, com a agenda tão atribulada como é a de vocês, principalmente médicos, né? Se Sim, dispõem a conversar com a gente, ajudar os pais, passar essas informações tão preciosas. A gente fica feliz de verdade, porque por mais que a gente tenha uma empresa, eu sempre digo essa frase que eu vou dizer agora: nós somos ambiciosos, mas não gananciosos, né? A gente tem sim, uma empresa, visa lucro, mas não é a qualquer preço, não é acima de qualquer coisa. E eu sim. faço muita consultoria gratuita na área da advocacia, gasto tempos fazendo isso com o maior prazer,
Porque dá para equilibrar, né, Natasha? Dá para viver Dá, disso com honestidade e ética, mas também dá para ajudar as pessoas, né? dá, com certeza. E é muito gratificante, né? Então, assim, eu vou dizer que às vezes eu não faço mais porque realmente chegou. Eu chego quase uma pessoa autista em casa, que eu não quero mais falar com ninguém, né? Mas mesmo sendo puxado, eu gosto muito de fazer isso, eu acho muito interessante. É um assunto que eu sou apaixonada, na verdade. Então, sim, se eu puder sempre estar ajudando nessa parte. É. Eu também gosto muito desse assunto. Acho muito interessante. E as transformações que o Dioguinho vem passando é que me chamam muita atenção e me levaram um pouco a querer fazer a psicologia, né? Porque agora ele está começando a desenvolver ansiedade e tal. E essa parte eu acho que é a parte nata da psicologia, né? Trabalhar essa parte da psicoterapia com ansiedade, depressão. Eu acho que o curso vai me ajudar e já está me ajudando. E a habilitação em si também para ajudar outras crianças, porque, como você disse, por mais que os profissionais estudem, o organismo humano é muito grande, então não tem tanto profissional preparado, né? Não, é. E aí o que a gente puder estudar para ajudar, né? Assim, os familiares estudarem, né? Já ajuda um monte, né? É, sim. E eu ajudo os meus colegas também, dando dicas lá, porque, modéstia à parte, eu sou um cara bem vivido, estudioso, então eu estou um pouquinho acima da média deles, né? Porque a maioria lá é o pessoal recém, muito imaturo ainda, né? Garotada, né? A Sim. Michelle fica rindo de mim. Ai, ai, a vida é uma festa. Então, Natasha, muito obrigado mais uma vez. eu que agradeço. Se você Eu tava quiser, meio, eu tava meio com medo, tá? Porque eu não gosto muito, eu sou um pouco tímida. Eu tava, eu não vou conseguir falar. Eu sempre fico assim em live. Mas depois anda o negócio, você me deixou muito tranquila. Então, Natasha, ninguém fica tímido muito perto de mim, bom. não. Eu não deixo, É, não. percebi. Eu não deixo. E assim, eu tento trazer a pessoa, mas assim, é de coração, sabe? A pessoa ficar bem. Seja numa conversa de botequim, uma live. Eu não me sinto bem com uma pessoa não bem do meu lado, sabe? É da minha natureza. Que bom, ó. Continue assim. Bem legal. Continuarei. E se você precisar, achar interessante que a gente faça a live lá de direitos, aí eu acho que tem que ser para você, para sua audiência, sabe? Porque no Tá. meu perfil eu já fiz vários, no da Michelle eu já fiz vários, né? Então, assim, se você quiser, eu estou à disposição, tá bom? Ah, eu aceito, a gente combina. Tá? E os seus pacientes também, se tiverem alguma dúvida jurídica, pode passar meu número, Tá. meu Instagram, ó, procura o Diogo lá que ele vai te dar uma orientação. Eu não vou pegar causa de ninguém, Não, mas sim, é assim, mais dá uma orientação. coordenada, eu vou dar com o Sim. maior prazer. Show, muito obrigada. Show? Show. Imagina. Ô, Natasha, fala seu perfil aí para as pessoas te seguirem, que eu acho que merece. Seu perfil tá muito bacana. Você tem feito umas postagens lá legais. Inclusive, eu tenho até repostado. Ah, pode repostar. Eu sou um pouco chata, porque assim, o pessoal do marketing, eles me mandam, eu fico, pera aí que eu tenho que ler. Onde é que foi pego isso? Só Você posto o tá que eu certa. gosto. Então, é bem assim. Então, é neuropediatra.natasha. Acho que é assim, né? Eu também. Eu não lembro. Acho que é assim, neuropediatra.natasha. Ó, eu tava quase te chamando de Natália, só para me vingar de você. É, mas eu já sei que é Diogo, já decorei. Ai, ai. Brincadeira. Da próxima vez que nós estivermos aí no sul, eu vou fazer questão da gente tomar um chocolate, um café, comer um Claro, churrasco, qualquer levo coisa. vocês Eu, para você, a Michelle e os Gramado. meninos. Levo vocês lá para Gramado. Eu Venham vou logo fazer que questão. sim, tá vindo o inverno, ó, esse período que é bom. Esse que é bom. Então tá. Um abraço, bom Tá? descanso para você. Um Depois a gente fala abraço. mais no Zap. Manda um beijo para Michelle. Vou mandar sim. Pessoal, muito obrigado pela audiência, tá? Sigam aí, neuropediatra Natasha, alguma coisa assim. Mi Ele me Freitas segue, então. Autismo.
E Diogo, muito além do direito, se fizer sentido para vocês, tá? Óbvio, né? Quem não segue, se fizer sentido, vai ser muito bem-vindo lá no perfil da Natasha, no da Michelle, no meu. Se tiverem dificuldade de achar lá o perfil da Natasha, me manda direct, que eu mando certinho lá.